Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. É sempre um prazer, uma satisfação tê-los aqui conosco. E a gente tenta, da melhor maneira, levar a palavra de Deus ao conhecimento do maior número de pessoas possível. E para isso contamos com a sua ajuda, né? De graça, não custa nada você se inscrever nesse canal. Apertar o sininho das notificações para que todas as vezes que a gente gravar um vídeo chegar para você na íntegra. Além do mais, se você deixar o like, o joinha, o seu gostei, a plataforma vai entender que a palavra de Deus é mesmo um assunto relevante e vai enviar para mais e mais pessoas e assim elas terão contato com a palavra de Deus, tá bom? Vamos ao vídeo de hoje. Meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. É o primeiro vídeo da semana sobre a nossa revista da Escola Bíblica Dominical de Adultos, da editora CPAD. Estamos estudando a Igreja e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito de Babilônia. É um verdadeiro manual, não é verdade? De como proceder, como devemos agir, e é uma lição mais maravilhosa do que a outra. Deixa eu colocar o texto para vocês aqui, o título, né, do próximo domingo, Cultivando a Convicção Cristã. O pastor foi muito assertivo, cirúrgico, mais uma vez nesse tema, em falar sobre a identidade cristã. Não é novidade para ninguém que esse mundo dominado pelo espírito da Babilônia tenta deformar, né? Tenta arrancar as características da doutrina cristã, das bases cristãs e relativizar ao ponto de ninguém saber mais quem é ninguém. Por isso, nesse domingo, a gente é cuidadoso em explanar esse tema e a gente vai aqui em poucos minutos falar sobre o primeiro texto que faz menção, né, à leitura diária de segunda-feira, que é hoje, você não pode deixar de acompanhar, tá? Deixa eu colocar aqui o nosso calendário. Esse é o calendário, né? E a nossa leitura de hoje, ela está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no versículo 6 até o versículo 10, que é ministrando as boas novas no poder do Espírito, né? No poder do Espírito. Opa, passei aqui, no poder do Espírito. Meus queridos, a gente nota nas cartas paulinas o cuidado, o zelo, além de ser protagonista em abrir igrejas, em abraçar as oportunidades que foram lhe dadas. O apóstolo Paulo, ele também sabia o peso, o cuidado que tinha de discipular os irmãos para gerar neles uma identidade cristã. Repare que o texto áureo aqui, também na carta, que a gente vai estudá-la, né, a fundo, e fica a recomendação para você ler essa carta na íntegra. É uma carta pequena, a primeira carta aos Tessalonicenses, mas o texto áureo, né, que é o texto de ouro, áureo significa ouro, ele vai dizer: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Repare que a exortação no Novo Testamento nada tem a ver com briga, chicote, né? Não, nada disso. A exortação fala de encorajamento. Então Paulo, ele fala que a pregação encorajadora dele poderia os tessalonicenses dar crédito, porque ela tinha uma base sólida, a fonte era confiável, tá? E a verdade prática, ele fala o seguinte:
O cultivo da convicção cristã é imperiosa, é uma ordem para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. Então, o autor, pastor Douglas Batista, diz que essa convicção é oportuna, é para hoje, para esse tempo difícil. E realmente eu entendo aqui nas entrelinhas que só vão sobreviver realmente esse tempo, já que é imperioso, quem manter-se firme na convicção da sua fé. E a gente vai explorar esses 5 versículos que está aqui em amarelo na sua tela, e eu vou ler junto com vocês. Eu gosto de ler a Bíblia. Quem sabe você não leu a Bíblia hoje ainda e você tem a oportunidade de meditar em alguns versículos comigo, que diz assim, a partir do versículo de número 6, né? E fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Anote aí a primeira convicção de fé da igreja. E aqui eu arrisco me dizer ainda da igreja pentecostal, pois estamos com uma revista de cunho pentecostal, de uma igreja pentecostal, que é recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito. Primeira identidade, primeira convicção de fé é a alegria, é a adoração entusiástica. Por isso que às vezes alguém não entende a doutrina pentecostal e até se assusta, são barulhentos. Não, mas os pentecostais, a identidade pentecostal é dessa adoração entusiástica mesmo, alegre, um povo, né, que usufrui, mesmo em meio às lutas, às perseguições, faz parte da identidade da igreja se alegrar mesmo em meio à tribulação. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Versículo de número 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. O versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Segunda identidade, versículo 7 e 8, pode anotar aí. Segunda identidade da igreja é a urgência da evangelização, tá? É a urgência da evangelização. A igreja ela é identificada aqui na terra como a emissária, né? Como alguém que foi enviada. Ela é apostólica porque ela foi enviada ao mundo para pregar a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo. E Paulo está destacando essa convicção que os irmãos tinham, que a palavra de Deus soou em todo lugar. Ora, às vezes encontramos por aí muitas pessoas destacando os reformados nos seus gabinetes, nos seus nas suas faculdades, nas suas cátedras, né? Estudando e se empenhando nos seus estudos. Tudo bem, isso é válido, mas os pentecostais, paralelo a isso, eles sempre se preocuparam com a evangelização mundial, tá? Faz parte da identidade da igreja, e eu estou me reservando a falar da igreja pentecostal, a urgência da evangelização, tá bom? Versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertertes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Outra característica, convicção de fé da igreja é que ela é ausente
ela não necessita de ídolos. Tá? E os pentecostais, em especial, se destacam, né? Não tem ausência de ídolo, não tem, se morrer um, Deus levanta outro, não tem aquela instituição papal, né? Da figura de uma pessoa que vai partir e a obra vai acabar, nada disso. Uma das características é a ausência da idolatria, mesmo de forma com objetos, nada disso. A adoração, a identidade da igreja pentecostal, ela não está ligada a ídolos de forma alguma. Ainda que nesse tempo algumas pessoas, né, têm investido muitos papéis quanto à igreja e tem tido uma confusão de discernir o que é pentecostal, o que é neopentecostal, questão de campanhas, lenço, flores, todos esses argumentos, né, e esses enfeites ao evangelho, mas a identidade da igreja, a convicção da igreja é que ela não carece de ídolos, não, ela tem a sua identidade centrada na adoração ao Senhor Jesus. Versículo 10: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Então, o quarto ponto da identidade aqui da igreja pentecostal também é a urgência, a iminência da espera pelo Senhor Jesus, né? Até o fator escatológico. Ela prega, ela vive, ela espera a vinda de Jesus. Então, Paulo, ele foi feliz em trazer essa identidade, essas características, e podem muito bem ser aplicadas para nós também, né? O fator da alegria, a adoração entusiástica, né? A questão do falar em línguas, profecia, um culto marcado pela alegria. Também a questão da urgência da evangelização. Esse poder que é recebido, ele é desaguado em missões, por exemplo. É o próximo tema da nossa escola bíblica, né, meus irmãos? Mas o apóstolo Paulo fala dessa urgência da evangelização. A igreja sente isso, faz parte da sua identidade, mas também ela não tem nem um sentido, né? Não tem nenhum laço com a idolatria, não está arraigada, a ausência de idolatrias. A idolatria, os ídolos não fazem parte do culto nem da vivência da identidade da igreja. E por fim, a igreja anseia, né? A igreja ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Então, essas 4 características, elas fazem parte da vida cristã, da identidade da igreja, da convicção da igreja, e a gente prossegue firme e inabalável nessa fé. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, bons estudos, estamos só começando a semana e daqui a pouco a gente volta em nome de Jesus.